Bom dia, eu dou início agora à entrevista. É uma grande satisfação que dou início à entrevista com o professor Nivaldo dos Santos, professor universitário da Universidade Federal de Goiás e atual superintendente regional do Trabalho e Emprego no estado de Goiás. Professor, a princípio, o senhor poderia nos contar um pouco sobre a sua atuação como superintendente regional do Trabalho e Emprego em Goiás? Primeiro, um bom dia. Sim, é uma função federal, né, dos órgãos da administração pública da República Brasileira, que tem uma função muito clara, né, fiscalização do mundo do trabalho. Então essa é a principal tarefa nessa, né, seja trabalho regular ou trabalho irregular, né, trabalho infantil, trabalho escravo, trabalho em condições perigosas, insalubre, com risco de vida, aquilo que envolve, por exemplo, hoje a lei da desigualdade de salário, então a gente fiscaliza a desigualdade de salário entre homens e mulheres, ou gênero, né? Então tudo isso passa a ser uma tarefa de Estado. Aí, no caso brasileiro, em razão da lei federal, é competência do governo federal. Obrigado, professor. E qual é o panorama atual da escravidão contemporânea em Goiás, especialmente em relação às mulheres negras? Bom, a fiscalização do trabalho escravo, que envolve gênero e as mulheres negras, né, crianças, né, jovens, né, adolescentes, mulheres na fase adulta, é um percentual significativo, porque apesar de ser menor que o dos homens, os dados podem ser confrontados na pesquisa, tem aparecido circunstancialmente o trabalho escravo, né, em atividades domésticas, urbanas e rurais. Aí quando há o trabalho doméstico em atividade tanto urbana quanto rural, aí sim aparece a condição da mulher trabalhadora negra em condições análogas à escravidão. Ademais, professor, quais são os principais desafios para identificar e resgatar mulheres em situação de trabalho escravo no Estado? Bom, o exemplo citado do trabalho doméstico, mas, por exemplo, eu trabalho em confecção, facção, né, a indústria de confecções, indústria têxtil, muitas mulheres migrantes, né, estrangeiras, mulheres brasileiras com as suas famílias, e logicamente vai aparecer nesse contingente as mulheres negras, né, ou mulheres migrantes, né, calungas, quilombolas, malungas e outras, que aparecem também nos registros, não só do trabalho doméstico, urbano e rural, mas também no trabalho de facção, né, e confecções. Obrigado, professor. Eu queria saber também como o trabalho escravo feminino se relaciona com o tráfico de pessoas em Goiás. Boa pergunta, porque nos registros da Polícia Federal, Goiás sempre aparece nos dados, que esses dados são mais de tráfico de pessoas, mas do registro da Polícia Federal, que nós temos diálogo, né? A Polícia Federal é uma parceira nas ações de combate ao trabalho escravo, toda a operação. Ou tem a Polícia Federal, ou a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, e quando há crimes da Justiça Comum Estadual, a Polícia Civil. E nesses casos tem aparecido, paralelamente ao trabalho escravo manual, parte destes se identifica com o tráfico de pessoas e tráfico de mulheres, né? E
as mulheres negras, infelizmente, entram nesse ciclo, né, de tráfico nacional e tráfico internacional de mulheres e mulheres negras. Infelizmente. Ademais, professor, quais os mecanismos e políticas públicas têm sido mais eficazes no combate ao trabalho escravo feminino no Estado? Bom, o sistema brasileiro ele não é recente, né? Já vem há praticamente 40 anos essa política pública, né? Desde a época do período posterior ao fim do regime militar, os governos da nova república, todos adotaram políticas, né, de combate ao trabalho escravo, né, infantil, de mulheres, e logicamente nessas pesquisas a identificação de mulheres negras, a exploração, né, que vem desde da escravidão, a superação da escravidão negra no Brasil. Ela se manteve com o trabalho doméstico, né, urbano e rural, com esses casos que eu citei de confecção e facção, né, confecções e facções, do corte, né, recorte, que usa muito a mulher e as suas famílias. E no recorte específico da legislação, é um sistema nacional, que é o sistema de inspeção de trabalho, e o mecanismo ele é de uma política pública nacional. Então, quando há as operações são feitas em comum, se não com todos os estados da federação, com grande parte dos estados, no sentido de manter uma política permanente, de atender esses trabalhadores em condições análogas de escravo, atender às necessidades do regime trabalhista, né, de normalidade trabalhista, das condições de vida, né, dessas trabalhadoras e das suas famílias. Geralmente elas são acompanhadas pelos filhos pequenos, em geral, e o Estado brasileiro, com os governos estaduais e municipais que ocorrem, prestam aquele primeiro atendimento, né, social, de saúde, de alimentação, até essas famílias serem alocadas, né, em atividades regulares ou, como muitos preferem, voltar para a sua terra de origem. Certo, professor, obrigada. Em relação a essas operações e também as políticas públicas, como a superintendência atua em parceria com outras instituições para fortalecer a repressão ao trabalho escravo? Bom, o sistema nacional e internacional de contratações, quando uma empresa é identificada e entra na lista, no caso brasileira, né, a lista nacional de trabalho escravo, essas empresas, elas, em geral, quando tem contratos aqui no Brasil e contratos internacionais, elas perdem normalmente o acesso a esses contratos, né? As portas se fecham até que essa empresa comprove que o nome saiu da lista de trabalho escravo. Então, é esse mecanismo da política pública de tornar conhecido, né, numa lista anual divulgada. Hoje toda empresa tem direito de defesa, tem um prazo para se defender, e não se defendendo nesse prazo, é publicar definitivamente o nome nessa lista. E Goiás, nos últimos anos, sempre tem aparecido entre os primeiros colocados, né? Há anos, né, aparecendo em segundo lugar, e junto com outros estados da federação, já poderiam ter superado isso. Mas, infelizmente, a atitude de parte de empresários que não respeitam a legislação trabalhista, social, previdenciária, de proteção social, acabam levando essas empresas à lista como forma de pressão também para que as outras
com essa propaganda negativa e prejudicial a contratos, seja inibidora do trabalho escravo. Certo, professor. Em se tratando dessa questão da repressão e também da luta contra o trabalho escravo, nós temos uma figura emblemática, que é a Pureza Lopes Loyola. A respeito dessa figura, eu queria saber qual é o impacto da trajetória de Pureza Lopes Loyola na luta contra a escravidão contemporânea em Goiás. O senhor vê que ela tem uma certa influência, eu acho que também não só a nível estadual, mas também a nível nacional. E o que o senhor fala sobre isso, por favor? Inclusive internacional, né? Isso. Hoje, com a dinâmica dos meios de comunicação, esses fatos que aparentemente são localizados, né, individualizados, eles se mundializam e globalizam, né? E muito usado, né, nas escolas pelos professores para orientar, né, as famílias a acompanhar os seus filhos, quando for trabalhar, informar, né, como é que é o contrato, onde você está indo, que muitas vezes a situação é tão limite, porque o trabalho escravo ele é cercado, por exemplo, no trabalho rural, em propriedades muitas vezes longínquas, né? O deslocamento do trabalhador se dá por matas, florestas, estradas de terra longas, né? De 10, 20, 30, 40, 50 quilômetros ou mais, para chegar até a próxima fazenda ou até mesmo numa cidade. Perfeito, professor. Muito obrigada. E para encerrar, eu gostaria de saber se o senhor acredita que ainda falta ser... O que o senhor acredita que ainda falta ser feito, especialmente em nível estadual, para que mulheres negras não sejam mais vítimas de um sistema que perpetua a escravidão contemporânea sob novas formas? A política não pode ser só uma política federal, né? Então, os estados-membros, né, e os municípios, as instituições e entidades públicas, inclusive as organizações privadas de defesa de interesses sociais, coletivos e públicos, se organizem, né? Logicamente tem o Observatório do Trabalho Escravo, as redes de combate ao trabalho escravo. Então, ou seja, esses mecanismos, eles rapidamente dão publicidade e ajudam a denunciar e cercar. Pode ser um trabalhador, né? Por exemplo, uma mulher em trabalho doméstico, sozinha, né? Numa propriedade imóvel urbana ou rural, que fica lá, às vezes, uma vida toda, né? 10, 20, 30 anos ou mais, até alguém denunciar, né? Muitas vezes isso demora. Quando você tem um número maior de trabalhadores, sempre um é mais jovem, mais forte, ele consegue fugir, né? Semelhante aos antigos negros, né? Fugidios das senzalas, né? No passado, criando, né, os quilombos, né? Que eles se uniam para se defender. Então, muitas vezes é isso, né? A condição análoga à escravidão é essa. Toda circunstância que leve esse trabalhador a uma situação limite, né, de vida, saúde, condição mínima de exercer a relação de trabalho, né, em qualquer condição. Por último, professor, eu gostaria de saber se o senhor cita algum caso específico sobre mulheres, né, em condição análoga à escravidão aqui no estado de Goiás. Olha, os dados, eles, como são processos que correm em segredo de justiça, porque muitas vezes tem um menor trabalho infantil, ou a pessoa em condição vulnerável, né? Esse trabalhador ou trabalhadora, ela está doente, chega em uma situação limite. Então a incapacidade pela menoridade, a vulnerabilidade por causa da doença e a situação limite, porque a lei ela protege o trabalhador, né?
Muitas vezes nós temos assim o acesso à sigla dos nomes dos trabalhadores, porque vira processo trabalhista pela Lei Brasileira do Trabalho, não se identifica, né, especificamente a pessoa, só pela a letra do primeiro nome, né? Agora, os dados gerais do Ministério do Trabalho, do IPEA, sobre o trabalho escravo, esse sim já identifica qual que é o gênero, né? Mas como quantitativo, não identifica a pessoa. Aí essa teria só aqueles casos que tornam público, né? Mas, geralmente o que acontece aqui no Brasil trabalho doméstico de mulheres geralmente negras em atividade urbana ou em imóvel rural. É porque a lei ela protege, ela deixa identificar. Agradeço muitíssimo o senhor pela entrevista. Eu acho que não teria pessoa mais competente para que essas políticas se tornassem cada vez mais eficazes, né, para a repressão do trabalho escravo. Eu que agradeço, Maria, o esforço de vocês, né, seu, da professora Érica, em transformar isso num projeto, né, que outros jovens virão depois de você para dar continuidade, porque é um mal do desenvolvimento atrasado do Brasil. Nós não superamos ainda completamente a visão da lógica, né, exploratória, que é uma herança da escravidão negra no Brasil, que já se passa mais de 100 anos, né, 130 anos, e ainda permanece na cultura, né, do racismo estrutural, o racismo do trabalho, o racismo social, que infelizmente ele manifesta no mundo do trabalho. Verdade. Muito obrigada.